O tema é reprograme suas crenças para ter maior conexão com Deus. Então a gente vai falar sobre crenças, trilha neural, um pouquinho de neurociências e neurociência, mais focado no quê? Na tua conexão com Deus, nas crenças limitantes que impedem mulheres, né, pessoas de uma forma geral, mas aqui a gente trabalha com o público feminino, então mais mulheres, de se conectar com Deus, de ter essa intimidade com Deus, porque no fundo, gente, a gente não está falando sobre religião, a gente não está falando sobre igreja, a gente está falando sobre conexão com Deus, a gente está falando sobre estar perto e ter intimidade de Deus, que é isso que Ele quer de nós. O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti sobre forte impacto emocional ou repetição que criaram uma conexão neural em mim, tá? Principalmente aquelas que eu vi, ouvi e senti na minha infância, tá? Principalmente do 0 aos 12 anos, que é quando a gente está formando as nossas conexões neurais, nosso sistema neural, tá? E aí o que acontece? A crença, ela vira um aprendizado para você. Então ela fica aqui registrado nas suas conexões neurais. É como mais ou menos assim, tá? Vou tentar explicar de várias formas para ficar bem claro para você. É a tua visão, é a forma como você aprendeu a olhar, a enxergar o mundo, tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Porque algumas pessoas simplesmente acreditam que, vamos pegar um exemplo, que casamento é bom. Por quê? Provavelmente elas viveram essa experiência no passado com os pais ou com os cuidadores, enfim, né, com quem educou ela, e ela traz isso de forma inconsciente nas conexões, nas trilhas neurais dela, no inconsciente dela, que casamento é bom. Que casamento é bom. E as pessoas podem até falar e tentar, mas já está enraizado nela o quê? Casamento é bom. Só que algumas pessoas que você conversa, você vê que elas têm aversão a casamento. Elas não querem casar, ou quando casam, elas, né, ou quando querem casar, elas sabem que vão viver, ai que saco, casar, não gente, pra que casar? É tão bom viver sozinha, enfim. E aquilo vira o quê? A verdade dela. É a forma como ela enxerga o mundo, é o aprendizado que ela tem que ficou enraizado nela, de que casamento não é bom. Eu sou divorciada, para quem me conhece, né? O meu casamento não deu certo, com o pai do Miguel não deu certo, nós fomos casados por 6 anos e meio. Porém, a minha crença de casamento é bom. Casamento é bom. Os meus pais vivem um casamento muito lindo, muito legal, entende? Desde que nós éramos novinhos. Não, mentira, né? Não vou falar que eu nunca vi meus pais brigando, porque eu já vi. É claro, né? Mas assim, os meus pais sempre viveram um casamento muito legal, companheiros um do outro, enfim, cúmplices, sabe? Sempre muito amor, muito carinho e tal. Então, na minha concepção, no meu aprendizado, casamento é bom, é a minha crença. Só que para algumas outras pessoas, não, casamento é ruim, às vezes viu o pai e a mãe brigando muito, os pais separados, entende? Depende do teu aprendizado. Em relação a crenças que a gente criou em nós, que foram enraizadas em nós sobre a religião, né? Por quê? Porque muitos de nós vêm lá da religião, que veio do pai, do vô e tal, e traz aqueles montes de costumes, né, enfim. E acaba se limitando de ter conexão com Deus. Por quê? Porque cria alguns aprendizados em relação a essa parte da vida dela, né? Então, vamos dizer algumas aqui, eu até anotei, ia deixar mais pro finalzinho, mas vamos lá. Algumas crenças sobre a religião que impedem as pessoas de ter conexão com Deus. Uma delas é: os ricos não entrarão no reino dos céus. Quantos de nós cresceu escutando isso? E aí o que acontece? Cria uma limitação de tipo, calma, a Clau falou Deus castiga, é verdade, Clau? Essa também é uma crença bem limitadora. Então, bloqueia. Por quê? Porque, claro, gente, a gente quer ter uma vida abundante, quer ter uma vida boa, né? A gente quer ter... Então, uma pessoa bem-sucedida,
né? Ela vai falar assim, não, eu não vou ter conexão com Deus, eu não vou ter, por quê? Porque os ricos não entrarão no reino do céu e eu quero ser rico, e sei lá, né? Só que muitas vezes isso, gente, é tão inconsciente que você não sabe, você não tem consciência, entende? Você não tem consciência de que você não se conecta com Deus, ou não se conecta da forma legal com Deus, porque você tem medo de não ser rico. Gente, isso é uma mentira, tá? Deus nunca não falou isso dessa forma, tá? O que Deus não quer de nós? Deus não quer que o dinheiro seja o nosso Senhor. É isso, essa é a verdade. Olha que libertador para algumas pessoas. Quantas de nós se limitou por conta disso? De forma inconsciente. Mas, gente, tudo, não é só o dinheiro que não pode ser o nosso Senhor. Tudo o que vem antes de Deus acaba sendo o nosso Senhor. E é isso que Ele não quer. Ele tem que ser o nosso único Senhor. Vir acima de todas as coisas. Se eu coloco os meus filhos como... os meus filhos têm sido o meu Senhor. Eles estão acima de todas as coisas. Aí é a mesma coisa. Entendeu? Então, o que Deus não quer de nós? Que o dinheiro seja o nosso Senhor, a nossa confiança tem que vir dele. E aí, tá vendo? Um limitador. Então, gente, pode quebrar, vamos começar a quebrar essas correntes aí que te amarram e te impedem, de repente, traz aí a consciência, se você já escutou alguém falando isso, os ricos não entrarão no reino dos céus, tá? Não é verdade, tá? Tem muito rico que vai entrar no reino do céu, por quê? Porque o Senhor dele não é o dinheiro, tá? Ele tem abundância por conta, muitas vezes até por bênção mesmo do Senhor, mas por quê? Porque ele sabe colocar o Senhor no lugar certo e o dinheiro, né? O Senhor no lugar dele e o dinheiro no lugar dele. Deus é o Senhor dos humildes e não Deus dos pobres. Deus é abundância e não escassez. Então, gente, quebrem isso da vida de vocês. Outro limitador que a Clau falou ali em cima, Deus castiga. Gente, olha só o que a gente aprendeu. Deus castiga. E quantas vezes eu tenho medo de Deus, então eu não me aproximo de Deus, porque senão ele vai me castigar. Não, Deus não castiga. Deus é justo. Deus é o justo juiz. Mas ele não castiga, entende? Não castiga. Ele vai te julgar, tá? Então a gente tem que ter sim o temor do Senhor. Isso é fato. Mas o temor do Senhor não quer dizer que isso é ruim. É bom, gente, é bom ter o temor do Senhor. É maravilhoso ter o temor ao Senhor. Preciso estar no lugar certo para conversar com Deus. Desde quando você precisa de um lugar para se conectar com Deus? Gente, eu já ouvi pessoas falando, achavam um absurdo que eu conversava com Deus no banho. Como assim, Mariana? Você tomando banho? Você conversa com Deus? Gente, eu louvo, eu escuto louvor, eu escuto pregação tomando banho. Eu otimizo meu tempo, entende? Eu me conecto com Deus o tempo todo, né? Hoje uma cliente minha falou assim, Mari, todo e-mail que eu vou mandar, eu coloco nas mãos de Deus, entende? Isso é conexão com Deus, gente. Ela vai mandar um e-mail para um cliente, ela conserva o e-mail a Deus. Fala, Deus, abençoe minha resposta aí para o meu cliente, que seja em nome de Jesus. Então, gente, você não precisa de um lugar, você não precisa estar na igreja, você não precisa estar no templo, porque igreja somos nós. Não, você pode se conectar com Deus onde você estiver. E é um conselho, né, meu, assim, algo... Se conecte com Deus onde você estiver. Agora se conecte com Deus. Peça para Ele estar aí com você. Então, gente, não precisa de lugar. Não tem hora, não tem lugar, não tem o que. Se conecte com Deus. Quebra essa crença. Não permita que isso te limite, tá? Eu não mereço o amor de Deus. Gente, graça é um dom imerecido. Imerecido. Você merece, não porque quem nós somos, porque simplesmente Ele é Deus. Ele é Deus e Ele decidiu te amar. Você é a filha amada dele, né? Então, assim, recebe esse amor porque Ele quer te amar. Ele quer se aproximar de você, tá? Ele não deixa de se aproximar de você.
Você que muitas vezes se afasta dele. Mas ele, da mesma forma que ele quer se conectar comigo e quer se aproximar de mim, ele quer se aproximar de você também. Eu não sou filha favorita. Eu não sou, né? Deus não tem filhos favoritos, mas ele tem filhos mais íntimos. Filhos que buscam a ele e acabam se tornando mais íntimos dele. Por quê? Porque, gente, ele não tem favoritos. Ele é a única coisa que acontece. Ai, por que a Mari escuta Deus e eu não? Ai, por que a fulana é tão usada por Deus e eu não? Simplesmente porque eu, ou a fulana, ou a ciclana, decidimos nos aproximar de Deus. É maravilhoso viver com Deus, mas existe um preço a ser pago, né? Então a gente tem que estar disposto a pagar o preço para ser e para falar em nome desse Deus e para ser realmente usado pelo Espírito Santo, tá? E eu falei, amém, porque eu sei que Deus quer que eu viva por princípios, e amém, tenho buscado viver por princípios, né? Por isso que eu busco fazer estudos bíblicos, por isso que eu busco me aproximar de Deus, por isso que eu busco trazer santidade para minha vida. Por quê? Porque eu quero ter mais intimidade com Deus. Não porque eu quero ser mais ou menos merecedora do amor dele, mas porque eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida, tá? E é muito mais do que sobre a salvação. É muito mais. É sobre sentir, é sobre ter ele por perto. Isso é conexão com Deus. Então é isso que eu desejo para vocês, porque é maravilhoso ter essa conexão com Deus e sentir. Isso não quer dizer, e eu não tô aqui, não é porque eu tô aqui falando com vocês, isso não quer dizer que eu já tô perfeita com Deus. Isso não quer dizer que eu sei toda a Bíblia, isso não quer dizer não, muito pelo contrário, quanto mais eu sei de Deus, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu vejo o quanto eu preciso ainda de mais santidade, de mais aprendizado. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada sobre ele, que eu preciso estudar mais e mais eu quero, gente, mais eu quero me aproximar de Deus, mais eu quero estar na presença de Deus, porque é maravilhoso. A gente precisa se permitir esse sentimento. Mas vamos voltar lá para uma coisa que eu quero que você entenda, tá? Ele tá aqui nos ouvindo. Amém, Elvira. Amém, eu creio também, tá? A Tânia falando, Tânia, que lindo, encontramos a nossa identidade e propósito. Com certeza, ao encontrar a nossa identidade em Cristo e o nosso propósito, as coisas fluem. Eu gosto muito de citar a passagem que fala assim, muitos usam isso de forma corriqueira, né? Às vezes nem por maldade, mas de forma corriqueira. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E de fato, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas a gente tem uma sequência disso. E querem viver segundo, ou vivem segundo o teu propósito, né? Então, assim, não dá pra gente pegar um versículo isolado da Bíblia e falar assim, não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, fica tranquila, tá tudo certo. Não, olha, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas entendam o que Ele quer também de nós. Ele quer que a gente viva segundo o propósito dele. Se certifique, tenha conexão. Primeira coisa, tenha conexão com Deus. Tenha esse momento com Deus. Se certifique de que você está no caminho dele. E aí, então, você vai agir. Porque nem sempre Deus vai te falar. Vai por aqui, vai por ali, age assim, age assado. Mas se você está seguindo o propósito dele, se você tem comunhão com ele, se você está vivendo em obediência à palavra dele, age, porque ele vai entrar com a graça dele e ele vai abençoar aquilo que você está fazendo. É isso que eu creio, entende? Então chega de só ficar esperando, né? Não, eu tô esperando em Deus uma resposta. Eu tenho um exemplo de uma coach, gente, que juro que quando ela falou, eu tô esperando em Deus. Quanto tempo você tá esperando em Deus essa resposta? Tem 2 anos, tá? Tem 2 anos que eu oro pra fazer esse curso. Deu, tá. E o que Deus te falou? Não, ele não me falou nada. E aí, assim,
comecei a trabalhar o processo com ela. Deus já tinha dado escancarado várias respostas para ela. Só faltava ela o quê? Ela agir. Mas o medo dela era tão grande, o medo dela, os limitadores dela, a falta de identidade, a falta de confiança nela mesma era tão grande que ela não conseguia nem discernir a voz de Deus. E ela precisava o quê? Agir. Porque Deus abençoou, gente, tanto que ela voou. Ela voou depois que ela entendeu o propósito dela, depois que ela entendeu a identidade dela, tá? Primeiro nós trabalhamos a identidade com essa cliente, depois nós trabalhamos o propósito de vida dela. No meio tempo ela fechou esse curso, tá? Que ela tanto queria fazer e deslanchou, já tá fazendo o curso, já tá exercendo, já tá... Por quê? Porque ela se libertou disso que aprisionava ela, do eu preciso esperar em Deus uma resposta. E, gente, vou deixar bem claro aqui, eu não estou falando que você não tem que esperar em Deus. Tem muita coisa que você tem que esperar em Deus, tá? Porque ele, né, certifique-se da tua conexão com ele, certifique-se de que você realmente está vivendo uma vida de propósito, de que realmente você tem essa conexão com Deus, e aí sim... Tá? Então, eu espero muita coisa em Deus, porque eu ainda não tenho convicção daquilo que Deus quer que eu faça em algumas áreas da minha vida. Então, eu espero em Deus, tá? Então, não é isso, mas muita coisa. Certifique-se, tá? Vai mexendo aí nas tuas metas e nos teus objetivos, o que realmente você tá orando e esperando em Deus, e o que Deus, de repente, já tá querendo aí que você haja, porque eu falo assim, ó, Deus age com o sobrenatural, nós agimos com o natural, e eu falo que às vezes eu olho Deus assim, falando assim, vai Mariana, vai, dá esse passo que eu vou te abençoar, é tipo assim, faz o natural, que eu vou fazer o sobrenatural, mas faz o natural, porque gente, Deus, ele não pode vir aqui, pegar meu pé e falar assim, dá um passo, pegar outro pé, dar outro passo, pegar... Não! Ele nos deu essa autonomia. Dá os passos que ele vai vir colocando o caminho. Fé. Tem coisas que a gente tem que se jogar e deixar com Deus o impossível. Agir com o natural, que ele vai agir com o sobrenatural. Fé é o quê? Dá o passo que Deus vai colocar o chão. Dá o passo que Deus vai colocar o chão. Primeiro você coloca o pé que ele abre o mar vermelho. Exatamente. Então, muitas vezes o que falta na gente é dar o passo. E às vezes a gente não consegue as bênçãos de Deus, porque ele quer dar as bênçãos pra gente, ele tá liberando as bênçãos, mas a gente não faz a nossa parte, tá? Então, gente, vamos começar a agir. Então, tenha conexão com Deus, tenha essa intimidade com Deus, se liberta aí dessas amarras, entende a tua identidade em Deus, tá? Trabalha com ele, pede essa noite pra ele, pra que ele te mostre quem você é, né? Porque eu, gente, quando eu comecei a fazer o meu eu sou, e aí agora eu vou falar sobre trilha neural. Trilha neural, a gente fala muito sobre repetição, a forma de reprogramar crenças através da repetição. Quando eu comecei a fazer o meu eu sou, desde o início, né? Um exercício que o Paulo fez no meu primeiro método CIS em 2018, eu coloquei lá, eu sou uma mulher cristã, eu sou filha amada de Deus, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. Inclusive, para quem me acompanha, é o meu livro de cabeceira, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Na época, a gente não fazia tanto sentido para mim algumas coisas, mas eu sou. E era o que eu era. Por quê? Porque na hora que eu colocava as mulheres que eu admirava, a maioria das mulheres, 100% das mulheres, na verdade, se eu não me engano, eram mulheres cristãs. Eu admiro isso nas mulheres. Eu podia não ter, naquele momento, aquela conexão com Deus. Mas eu comecei a criar aquela conexão neural, aquela trilha neural em mim, aquele aprendizado novo. Por quê? Como que eu faço para criar um aprendizado novo? Repetição ou forte impacto emocional. Eu crio uma nova experiência, eu crio uma nova conexão, depois eu preciso fortalecer ela. Então vamos entender um pouquinho de trilha neural, de neurociência, para que você possa entender por que os exercícios rotineiros de repetição são tão importantes para a reprogramação de crença, tá? A trilha neural, gente. Então, uma experiência que eu vivo, ela cria uma trilha neural. É uma conexãozinha, tá? Neural.
E aí o que acontece? Você cria uma experiência nova, você, pum, cria uma conexão neural. Essa conexão neural que você criou, ela precisa ser fortalecida. Quanto mais você usa essa conexão neural, mais ela se fortalece em você. É mais ou menos como uma trilha numa mata fechada, tá? Então pensa na trilha neural. Como que é? Tipo, eu tenho uma mata fechada, nunca ninguém passou por ali. Aí vem uma pessoa e cria uma trilha, entra naquela mata e vem desbravando. A segunda pessoa que vai passar por ali, ela já tem um pouquinho mais de facilidade. Já formou-se um rastrozinho, porque a primeira já tirou alguns galhos. Passa a segunda, terceira, quarta, 10ª, 100 pessoas por aquela trilha. Você sabe como que fica? Fica o rastro, abre aquela trilha neural, aquele acesso, fica fácil aquele acesso àquela informação, entende? Fica fácil aquele acesso ao outro lado da mata fechada. Assim são as nossas conexões neurais, né? Então, quando eu começo uma nova experiência, ela é difícil, né? Ela é... mas foi... Abri, comecei uma conexão, criei essa conexão. Quanto mais eu usar essa conexão, mais ela vai ficar acessível para mim. O nosso sistema neural, a nossa cabecinha, ela é como se fosse, brinco que é uma biblioteca de informações. Quanto mais eu acesso aquele livrinho, por exemplo, o livrinho da disciplina com Deus, mais fácil eu chego nele. Entende? Entende por que é importante a repetição? Quanto mais eu falar, eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher cristã, eu sou a filha amada de Deus, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, mais eu trilho esse caminho, mais essa conexão neural que eu criei em mim se fortalece, e aí eu acredito. Eu acreditei, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu sou uma mulher cristã. E aí eu não começo a querer buscar. Aí o meu cérebrozinho, tá? Lindinho, maravilhoso, ele começa o quê? Buscar meios para comprovar aquilo. Não para comprovar, mas para de fato viver aquilo. Por quê? Porque o meu aprendizado é isso. E aí eu começo a buscar referências em mulheres cristãs. E aí eu começo a ver que mulheres cristãs leem a Bíblia todos os dias. Aí eu começo a ver que mulheres cristãs têm conexão com outras mulheres cristãs. Aí eu começo a ver que mulheres cristãs oram o tempo todo, né? Aí eu começo a ver que mulheres cristãs, eu achava o máximo, gente, quando eu me converti, a minha líder espiritual, a gente ia almoçar junto, ela parava em qualquer restaurante que a gente estivesse, não importava o lugar, ela falava, Mari, vamos consagrar esse alimento. E a gente orava. Eu falava, gente, que máximo. Nossa, entende? E aí eu comecei o quê? Olhar como mulheres cristãs se comportavam. E aí eu fui para buscar informações novas sobre o que é uma mulher segundo o coração de Deus. Um livro que eu quero indicar, Mulher segundo o coração de Deus. Outro, Poder da Mulher que Ora. E eu comecei o quê? Fazer leituras que me levavam mais próxima de Deus. Que me tornavam a mulher da qual eu já tinha me convencido que eu era uma mulher cristã. Entendeu? E assim é para tudo na sua vida. Tudo que você cria essa conexão neural, você vai trabalhar essa nova crença. Então vamos lá. Deus castiga. Mari, como que eu vou quebrar essa trilha neural? Né? Como que eu vou quebrar isso na minha vida? Como que eu vou parar de acreditar nisso? Tá? Por algum motivo, ou por forte impacto emocional, né? Ou por repetição, de você ter ouvido várias vezes teus pais falarem, ou teus avós, alguém, você acreditou que Deus castiga. Qual é a verdade hoje para você? Ai, Mari, eu não sei. Então estuda. Vai estudar e vai buscar aquilo que é verdade. Não, Mari, faz sentido o que você falou. Não é que Deus castiga, Deus é justo. Então comece a trabalhar em você isso. Deus é justo, Deus é amor, Deus é justo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é misericordioso, tá? E aí você vai trabalhando. Então, você entendeu como que funciona as trilhas neurais? Aí você vai começar a fortalecer isso em você. Isso é através de repetição.
Você vai repetir várias vezes. Eu falo assim, olha, faço várias analogias, assim, várias comparações para as minhas clientes entenderem a trilha neural. Vou pensar em duas plantinhas, tá? Então, uma plantinha já tá plantada, já tá com a raizinha lá, bem enraizada no vasinho, grande, forte, linda. Só que aquela plantinha, ela não dá a florzinha que você desejou para você. Ela dá uma florzinha amarela. Só que você viu que o teu resultado é uma plantinha rosa e não uma plantinha amarela como você tem. Só que a plantinha amarela, que é o resultado que você já tinha, ela tá muito forte em você. Muito forte, né? Ela tá muito forte ali, enraizada naquele vasinho. Aí você plantou a plantinha nova, uma nova sementinha num novo vasinho e começou a alimentar. Essa plantinha amarela do resultado antigo tá muito forte. Você tem que parar de alimentar ela para que ela também morra em você, para que ela enfraqueça em você, para que ela perca aquelas raízes, para que você comece a fortalecer a nova plantinha que vai dar um novo resultado na sua vida. Isso é trilha neural, nova conexão neural. Isso é neurociência. Entende? É uma reprogramação de crença. A tua crença te levava para o resultado da plantinha amarela. A tua crença antiga, que era limitadora. A tua nova crença. Qual vai ser a nova crença que vai te levar para o resultado da plantinha rosa que você deseja? Então, decisão, tá? Decisão diária. Eu tenho pensado muito sobre o amor, né? A gente costuma muito escutar assim: amor é uma decisão diária, e de fato, e não é só o amor que é uma decisão diária, tudo na nossa vida é uma decisão diária. Eu decido diariamente ser quem eu sou. A gente não pode, a vida cristã, ela não pode nunca, jamais entrar no piloto automático. Jamais a tua vida cristã pode entrar no piloto automático. Gente, foi extremamente importante eu escutar isso, sabe? A vida cristã, ela não pode entrar no piloto automático, tá? Então tenha isso também na tua vida. É todos os dias decidindo, porque o mundo, ele tá vindo com muita força em cima de nós. Muitas adversidades, muitos momentos ruins. E se nós não acordarmos todos os dias e decidirmos ter essa conexão, eu decido ter essa conexão. Mari, mas é difícil. É, mas eu decido por Deus, eu escolho Deus, sabe? Eu escolho Deus todos os dias. Tá? E eu decido pagar o preço para ser essa mulher cristã e para viver as coisas de Deus na minha vida. É diariamente, sem deixar entrar na zona de conforto, sem deixar cair no automático. Não, automaticamente eu já tenho conexão com Deus. Não, Mari, olha só, você não tá entendendo. Eu tô com Deus o tempo todo. Para. Isso aí é uma mentira que o diabo coloca na tua cabeça para que você vá perdendo aos poucos a conexão com Deus, tá? Tô te falando, presta atenção nisso. Eu tive um sonho muito ruim, um sonho onde eu tava murmurando, amargurando. Eu tinha brigado com a minha família, né, com meus parentes da parte da minha mãe. A minha avó tava aí, eu vi minha tia aí, minha mãe aí. Foi só um sonho, gente, já renunciei em nome de Jesus. Mas no meu sonho a gente tinha brigado por uma coisa boba e eu fiquei amargurando aquela situação e resmungando e reclamando. E eu acordei e falei: Deus, renuncio, o que é isso? Não quero isso pra mim, Deus. Né? Que sentimento ruim, eu acordei com aquele sentimento ruim. E aí eu perguntei pra Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer com esse sonho? O que o Senhor quer falar comigo? E aí ele me falou muito claro, né? Cuidado com as tuas trilhas neurais antigas, tá? Por quê? Porque a minha velha criatura era uma pessoa amargurada. Muitas vezes foi, né? Não na vida inteira, mas eu muitas vezes fui uma mulher amargurada, fui uma mulher que remoía sentimentos negativos, né? E isso faz parte de uma velha criatura,
né? Então eu sou nova criatura, tanto em Cristo, porque eu decidi me converter e mudar os caminhos, né? Metanoia, mudar os caminhos, mudar de fato tudo aquilo que eu estava vivendo, e também porque eu realmente decidi viver uma reprogramação de crença, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. Então, falando de espírito, eu sou nova criatura pela minha decisão, e de alma eu sou uma nova pessoa porque eu decidi todos os dias declarar o meu eu sou, quem eu queria ser para chegar nos resultados que eu quero. Isso é mente, gente. Então, espírito é uma coisa espiritual e mente, alma é outra coisa, tá? Então, muitas vezes você tá bem com o teu espírito, com a tua vida espiritual, mas o que tá te limitando e te prendendo de ter maior conexão com Deus não é a tua espiritualidade, não é a tua espiritualidade, é a tua alma, é a tua mente que te limita e não te permite enxergar. Lembra que eu falei que crenças é aquilo que você enxerga da vida? Então te impede de enxergar. Então esse livro, Campo de Batalha da Mente, nós estamos vivendo uma batalha na nossa mente o tempo todo, diariamente. E aí Deus me trouxe isso, né, para que eu possa ser vigilante. Então vigiai e orai. Esteja sempre atenta aos teus pensamentos e essa batalha na nossa mente, para que a gente não caia na armadilha do inimigo que quer nos corroer aos pouquinhos. Então certifique-se diariamente se você está agindo nos caminhos de Deus, se você está andando nos caminhos dele. Certifique-se e repita diariamente aquilo que você quer com Deus. Por isso que sim, é importante que a gente leia a Bíblia todos os dias, é importante que a gente ore todos os dias, é importante que a gente profetize em nome de Jesus todos os dias.